Quais as principais diferenças entre pneumonia e asma? Então, apesar de serem doenças muito diferentes com relação a vários aspectos, são duas doenças que são muito confundidas. Então, vou tentar fazer uma diferenciação, uma comparação entre elas, para que haja aí um esclarecimento de cada forma de manifestação dessas doenças. Então, a pneumonia é uma doença que acomete especificamente o alvéolo, é um processo inflamatório do alvéolo. O alvéolo, ele se assemelha com uma bexiga, ele é uma estrutura presente no pulmão que se assemelha muito a uma bexiguinha de paredes muito finas e repleta de ar. Esse alvéolo ele é responsável pela troca gasosa, então pela troca que existe do oxigênio presente em grande quantidade do alvéolo para a corrente sanguínea e do gás carbônico que passa da corrente sanguínea para dentro do alvéolo. Então essa parede fina do alvéolo, juntamente com os capilares sanguíneos, que também são vasos com paredes muito fininhas, essa troca gasosa é realizada com muita facilidade. E a partir daí, o gás carbônico é levado aí de volta para o ar ambiente através do trato respiratório. A asma, ela é um processo inflamatório que acontece no brônquio. O brônquio é o que nós chamamos de via aérea do pulmão, né? Ele é que vai ser responsável por conduzir o ar que está chegando ali do meio externo, do trato respiratório superior, até o alvéolo. Então, diremos assim que ele é a via de passagem, como se fosse uma tubulação. Então, existe já essas diferenças. Pneumonia no alvéolo, asma no brônquio. A causa da pneumonia é especificamente, mais comumente, os casos infecciosos. Então, as pneumonias são causadas por vírus ou bactérias presentes no trato respiratório superior e que por algum motivo são aspirados para o trato respiratório inferior e chega ali ao alvéolo. A partir daí, o vírus e a bactéria ali presente vai começar a se multiplicar e gerar o dano alveolar, que vai culminar nos sintomas posteriores da pneumonia. A asma, ela tem um componente muito mais inflamatório, alérgico, do que infeccioso. Ela até pode ter como um gatilho processos infecciosos especificamente virais, mas a grande diferença em relação à asma é que ela é uma doença inflamatória do brônquio e que esta inflamação ela é gerada por um gatilho. Ela é desencadeada por algum alérgeno ou irritante que esteja presente no trato respiratório. A pneumonia ela é uma doença aguda, então eu tenho contato com o vírus da bactéria, ele é aspirado para o pulmão e a partir daí a inflamação no alvéolo vai acontecer por conta da deposição desses agentes infecciosos que vai culminar então na infecção. A asma ela tem um componente muito mais crônico, então existe um processo inflamatório crônico do brônquio que vai ter momentos de piora na vigência daqueles alérgenos ou daqueles irritantes que chegam ao trato respiratório. Então já são algumas diferenças. Pneumonia, alvéolo, asma, brônquio. Pneumonia, através do contato com agentes infecciosos, vírus e bactérias. Asma, através do contato dos alérgenos ou dos irritantes. Pneumonia, quadro agudo. A pessoa é rígida, saudável, entra em contato com aquele agente infeccioso e a partir daí a infecção acontece. Aquele vírus ou aquela bactéria se prolifera no pulmão, gerando a infecção e os sintomas em decorrência daquele dano alveolar, pulmonar que acontece. A asma tem um caráter crônico, então existe ali uma predisposição que o indivíduo tem para ter aquele processo inflamatório no pulmão, especificamente no brônquio, e que vai culminar nos sintomas após o contato do trato respiratório com os alérgenos ou os irritantes. Então, são três diferenças já importantes entre as doenças. Em relação aos sintomas, que é o que eu acho que chama maior atenção, a pneumonia, por ser uma
uma doença de fundo infeccioso, ela vai ter geralmente o primeiro sinal de infecção, que geralmente acontece no organismo e é um sinal de alerta, é a febre. Então, as pneumonias cursam com febre. Nas pneumonias virais, a febre mais baixa, e nas pneumonias bacterianas, a febre mais alta, persistente, que você medica ali com um antitérmico, daí algumas horinhas a febre volta de novo. A asma, ela não tem um caráter infeccioso, ela tem um caráter inflamatório, né? Então, na asma não existe a febre. A febre não faz parte da exacerbação, não é um dos sinais da exacerbação da asma. O paciente asmático até pode ter a crise de asma em decorrência de um quadro infeccioso. Então, começar com um quadro de resfriadinho, febrinha, dor no corpo e desencadear a crise de asma. Mas não que a asma, a doença, a asma cause a febre. Então, este já é um sinal que pode diferenciar pneumonia da asma. Uma coisa muito interessante que as mães de pacientes asmáticos relatam bastante no consultório, que tem que servir como um sinal de alerta aí para diferenciar as duas doenças, é o estado geral da criança. Então, assim, as mães de pacientes asmáticos chegam e falam: doutora, eu levei ele no pronto-socorro, ele estava tossindo, ele estava chiando, ele estava ali com aquele desconforto respiratório, mas ele não parava de pular, muito ativo, nem parecia que estava doente. Essa é uma frase muito comum. Por quê? Porque a asma não tem um componente infeccioso, ela tem um componente alérgico. Já o paciente com pneumonia, ele vai ter prostração, é aquela criança que começa a evoluir com febre e queda importante do estado geral, a criança que não quer brincar, não quer correr, né, que dorme o tempo todo, que fica hipoativa, que nós chamamos mais quietinha. Então, por conta do componente infeccioso na pneumonia, eu tenho prostração, queda do estado geral da criança. E na asma, não, o estado geral da criança é preservado, ela não está infectada. Um dos principais sinais de infecção na criança é queda do estado geral, ou seja, a criança para de brincar, para de correr, né? Não quer fazer as suas atividades, só quer ficar quietinha, dormindo. Então, este é um sinal importante de infecção na criança. Queda do estado geral. Então, na pneumonia existe queda do estado geral? Sim. E na asma? Não. A criança está super ativa. Apesar da falta de ar, ela tenta correr, ela tenta brincar. Então, é um sinal de diferenciação importante entre as duas doenças. Alimentação. Então, a criança com infecção, ela para de comer. Ela para de aceitar a alimentação. Então, ai, doutor, ele não quis comer nada, ele tá com febre e ele parou de comer. Isso é um sinal de alerta para quadro infeccioso. Então, na pneumonia, geralmente, além da prostração, a criança fica inapetente, ela para de comer. Na asma, nós não temos componente infeccioso, então a criança, apesar de estar tossindo, apesar do desconforto respiratório, ela está comendo e está ativa. Então, é um outro sinal que vocês devem usar para diferenciar essas duas doenças. Clinicamente, o que eu percebo? Na pneumonia, uma tosse muito produtiva, com muito catarro, carregada. Na asma, inicialmente a tosse ela é mais seca, irritativa, evoluindo com o passar das horas ou dos dias para uma tosse mais produtiva. Mas a tosse da pneumonia é aquela tosse até com expectoração. Então a criança expectora muita secreção, geralmente uma secreção que mais densa, mais espessa, mais esverdeada. A secreção no processo de alergia ela é mais hialina, mais clara, mais fluida. Então pacientes com tosse, febre, queda do estado geral, parou de comer, você tem que pensar em pneumonia. Pacientes, crianças ativas, comendo, com tosse, inicialmente seca e depois produtiva, sem febre, pensar em asma. Então, são doenças totalmente diferentes, tanto na forma de acometimento, né? Pneumonia acomete alvéolo, asma acomete brônquio, como na forma de evolução, o estado geral da criança. Geralmente, na pneumonia, a criança apresenta dor ao respirar.
ela apresenta dor abdominal. Na asma, essa dor para respirar, ela já pode não estar presente. A dor abdominal até pode acontecer, mas como um sinal de uso da musculatura que está sendo demandada, a musculatura abdominal que está sendo demandada para manter ali a oxigenação do esforço respiratório. Na pneumonia, apesar da criança ter um aumento da frequência respiratória, então ela está respirando mais rápido, que é um dos primeiros sinais que pode aparecer na pneumonia, às vezes antes até da febre, da prostração. Na pneumonia eu tenho um aumento da frequência respiratória, a criança respira mais rápido, né, em 1 minuto, mais vezes em um minuto. Na asma, existe o aumento da frequência respiratória, então é o que nós chamamos de taquipneia, ela está respirando mais rápido, mas ela também tem sinais de desconforto respiratório, ou seja, ela começa a usar musculaturas que não a musculatura ali da caixa torácica para dar conta da demanda da respiração. Então, ela começa a usar musculatura abdominal, então a barriguinha começa a ir e voltar enquanto ela respira. Ela usa musculatura cervical, então quando ela respira aparece um buraquinho no pescoço, a asinha do nariz pode bater. Ela começa a apresentar sinais de desconforto respiratório, que é aquela pausa quando a criança fala, né? Então ela vai falar uma frase, ela tem que interromper a frase em vários momentos para respirar. Isso tudo é sinal de desconforto respiratório. O desconforto respiratório ele é muito característico da crise de asma, né? Então na pneumonia eu tenho a taquipneia, a dor para respirar, a dor abdominal, sinal importante de pneumonia, principalmente quando a pneumonia ela tá ali na base dos pulmões. E na asma eu tenho as questões do desconforto, então eu respiro, além de respirar mais rápido como na pneumonia, eu respiro com desconforto, a respiração não é tranquila. Eu uso a barriguinha, então a barriguinha eu uso a musculatura abdominal, então a barriguinha começa a subir e descer, eu uso a musculatura cervical, então começa a aparecer o buraquinho no pescoço, a criança vai falar, correr, brincar, tem que começar, interrompe as suas atividades, seja fala, seja corrida, para poder pausar e respirar, né? Então, são sinais importantes. Pneumonia, que é a taquipneia, o respirar mais rápido. Asma, a taquipneia com a dispneia, que é o desconforto ao respirar. Então, são dois sinais que você também pode usar para diferenciar as duas doenças. E aí, a forma, né, os gatilhos para as doenças, que na pneumonia são os infecciosos e na asma são os alérgenos e os irritantes. E a forma de tratamento, que é totalmente diferente, né? Então, se eu tenho uma infecção, especificamente falando da infecção bacteriana, o tratamento para a pneumonia é o antibiótico. E se eu tenho uma asma, como eu tenho ali um processo inflamatório exacerbado que culmina no fechamento do bronco e desconforto respiratório, o meu tratamento é abrir o bronco, broncodilatador e desinflamar, que são os corticoides. Por isso que não adianta usar antibiótico em crise de asma, porque se o paciente não estiver infectado, você não vai conseguir tirar a criança da crise de asma. Então, esses são os principais sinais que diferenciam as duas doenças. Basicamente, a pneumonia é um processo agudo, infeccioso, com prostração, queda do estado geral, queda da alimentação, tosse produtiva, e se não tratado vai evoluindo para piora progressiva, a criança vai ficando mais inapetente, mais caída, mais prostrada, febre mais constante, tosse mais produtiva. E a asma, doença inflamatória, desencadeada por irritantes, um processo crônico, então tende a se repetir, ter períodos de melhora e piora durante a sua evolução, que tem como os desencadeantes os irritantes, alérgenos, que é tratado de uma forma totalmente diferente. Então, nós temos doenças totalmente diferentes, com formas de apresentação diferentes e que devem ser tratadas de acordo com o seu agente causador e de acordo com a lesão pulmonar que está acontecendo.